Você já se perguntou quem, qual é o nome de cada personagem de Pingo, além do Pingo? Você já sabe o nome do Pingo, que é Pingo, mas quem é o nome de cada dos outros? Então, eu vim aqui falar aqui porque eu achei no Google, então vou mostrar cada nome de cada personagem e é isso. Chega de roção, vamos lá. Começando aqui, com a irmã do Pingo. Ela se chama Pinga, um nome bem suspeito, né? Um nome de uma bebida, né? Você sabe. Mas é o nome dela porque é um nome. É um nome feminino pra uma personagem de Pingu. E bem, eu também vou falar da característica do personagem. E bom, ela basicamente, antigamente, quando ela tava dentro de um ovo ainda, ela fazia algumas coisas de danado, coisa assim que ela fazia. Algumas bobeiras quando ela tava dentro do ovo. Se você não viu um clipe do Pingo. E outra é que quando ela nasceu, o Pingo foi ver ela e ela ela do nada, eu não sei o que é, se ela mijou ou ela fez o número 2 ou o número um, não sei. Bem no meio do Pingo, mas não acertou nele. Que eu acho que isso mostraria o gesto de que ela não ia gostar dele. E também tem mais episódio que o Pingo quase deixou ela sozinha e ela vai embora pra casa sozinha. De voltar pra casa, já que o Pingo tava brincando com um amigo dele, que depois eu vou falar aqui qual é o nome dele. Qual é o nome desse amigo. E ela começa a realmente fazer algumas. Ela começou a ser chato com o Pingo, junto com o Pingo também é chato com ela. Porque a maioria dos dois brigam, né? Porque a maioria dos irmãos briga em desenhos, é normal isso. A mãe do Pingo, bom, é uma mãe boa do Pingo, é uma boa mãe, ela educa o filho. Às vezes ela não educa e outras ela educa. E também tem vezes em que ela tenta fazer o Pingo fazer trabalhos domésticos, mas né, o Pingo não é bom e ela acaba sendo meio exagerada e bate nele algumas vezes, né? Ela bate nele algumas vezes, como quando ela deu um tapão no rosto dele, porque ele basicamente chutou uma mesa, né? Que ele não tava fazendo o trabalho desse direito. E a outra que ela deu um tapa nele uma vez em um episódio chamado Pingo Foge de Casa, onde é porque o Pingo não queria comer vegetais, ele tava fazendo birra. E outra, ela também, nas outras temporadas, na nova temporada onde a Hit comprou o Pingo, ela ela consegue como é que educa o Pingo sem bater nele. É só ele pedir pra arrumar, né? Pelo menos ela vai se envelhecendo bem e vai educando o filho de outra forma do que educar o filho batendo. O pai do Pingo. Bom, o pai do Pingo, se você não sabe, ele às vezes briga com o filho. Não, ele não bate no filho, ele sim briga. Ele começa a ficar irritado com o filho, começa a brigar. Às vezes ele começa a falar meio grosseiro, né? E tem outras em que ele tá mais calmo, tem outras que ele fica irritado mesmo com o Pingo. E nas temporadas seguintes, ele se envelheceu bem. Se envelheceu bem, sem brigar com o filho. Mas ele ainda continua de uma forma meio exagerada dele. Assim, uma forma meio irritada ainda. Quando o Pingo zombou dele, quando ele pescou um peixe pequeno. E ele fica irritado com o Pingo de uma forma ameaçadora. Ele ainda continua desse jeito. Rob. Não é o Rob do... Não é o Rob do Turbo Mouse, não tô falando, desse Rob. Bom, é um amigo do Pingo, o único amigo que não é um pinguim, sim uma foca. E originalmente era pro Otmar Gottman, o nome do criador do Pingo, criar um desenho sobre focas e não pinguins. E realmente eu acho que essa é pra ser como seria se o Pingo fosse uma foca. Que é o Rob, um exemplo. E bom, o Pingo conheceu o Rob quando o Rob tava comendo a comida dele. Aí eles viraram amigos. Eu pensei que eles só virassem só um personagem assim que aparece uma vez e nunca mais volta, porque tem personagem que o Pingo conhece e nunca mais volta.
Mas não, o Rob foi o personagem que basicamente é um personagem importante também. E outra, tem gente que shippa o Rob com o Pingo, porque a maioria das pessoas vê algumas partes quando o Pingo abraça o Rob, ou às vezes em que eles... Eu não lembro direito, que tinha um episódio de rock que eles brincam, assim, de rock. Antes de brincar eles começam a cheirar um no rosto do outro. Acho que é assim, no rosto. E é isso. O avô do Pingo. O avô do Pingo é um dos melhores. Ele ensina às vezes o seu neto a como aprender assim, tocar sanfona, né? Porque o Pingo queria aprender como tocar bom, porque ele tocava meio desafinado. E o avô dele ensinou como tocar bem. Ele conseguiu. Aí o Pingo conseguiu tocar bem sanfona. Tem outras que o avô do Pingo ele dá tudo pro Pingo, tipo, quando o Pingo pediu um caminhão de bombeiro, ele deu o caminhão de bombeiro pra ele. Em um episódio, porque o Pingo ficou muito triste com um amigo dele, é o mesmo que eu disse, que que eles deixaram a pinga de lado num episódio aí, em que o amigo do Pingo tava zombando dele de não ter o caminhão de bombeiro, também não tava deixando ele ter o caminhão de bombeiro tocar, né? E é isso. Chegamos nesse amigo que eu tava falando, é esse cara aí. Esse é um amigo do Pingo que eu tava falando lá no tópico da pinga e no tópico do avô do Pingo. E bom, o nome dele é Pingo. Pingo. Não Pingo, é Pingo. Porque a maioria de alguns personagens de Pingo tem um nome, começa com a mesma letra, só que muda alguns substantivos ou etc. E bom, o Pingo, como eu tava falando, ele antes era um valentão. Em Pingo, no primeiro episódio, ele começou a bater no Pingo também. Eles começam a fazer intimidar, tipo, quem é esse outro? Que eu depois vou falar que tá perto do Pingo. E outra, nas outras temporadas ele começou a ser amigo do Pingo, né? E tem episódio em que eles brigam pelo quem vai construir o iglu, em qual lugar eles vão construir um iglu. E ele aparece em vários episódios. Mas em na nova versão ele não aparece mais, porque o Pingo se mudou, né? E os amigos antigos foram deixados de lado. E é isso. Ping. Esse é outro amigo que intimidava o Pingo, que virou depois amigo do Pingo. E tem curiosidade, ele às vezes briga, às vezes com o Pingo, tem vezes em que ele zomba, né? É um amigo meio tóxico. E que ele ainda tem aquela forma meio arrogante. Tipo, ele jogou neve na cabeça do Pingo. Ele começou a ciumentar o Pingo com a menina que ele gosta. E também ele zombou do patinete do Pingo quebrado. Mas mesmo assim eles ainda continuam sendo amigos. Mesmo assim, eu não acho isso uma boa ideia, porque eu não acho que ele não é um bom exemplo pra ser amigo. Ping, essa é uma personagem que o Pingo gosta. A Ping, ela aparece em um episódio quando ela tava meio que apaixonada pelo Pingo, só que o Pingo não queria saber de namoro, né? E os dois vai se envelhecendo, o Pingo vai gostando dela, etc. Pong, esse é um pinguim de óculos. Ele é um menino que ele aparece num episódio de pescar e depois aparece com óculos em um episódio onde tem uma baleia congelada que é feita de gelo. E nas outras temporadas ele apareceu mais importante, depois desapareceu junto com os outros. Professor do Pingo. Bem, o professor do Pingo, que é o Mr. Peng, ele basicamente é outro personagem de Pingo. E também eu acho que ele é meio rude, né, às vezes. Mas em algumas temporadas ele parou de ser assim. Tem outros que ele continua assim. Tem vezes em alguns episódios que ele continua sendo assim. E bom, eu acho que ele tem a mesma característica do pai do Pingo, só que muda de um olhar ameaçante. Mr. Penghoven.
esse é um velhinho que o Pingo ajudou. Que é a primeira coisa que o Pingo já fez na vida de bom. Que é ajudar um velhinho a ter tudo, né? Um pobre velho, né? Que é meio pobre. E ele aparece em episódios em que ele tá com esse negócio que eu esqueci o nome, que é esse instrumento que eu não sei o nome. E outro das pipoca, que o Pingo e a Pinga comem pipoca e tem que vender pipoca pra cada um, doar. E ele nunca mais apareceu. Cegon, ou cegonha, que eu tava aqui escrito. É um bicho que eu tenho raiva, né? Eu não gosto muito dessa criatura. Que ela fica fazendo... Ela só fica irritando o Pingo às vezes. Ela também já... Ela fica fazendo necessidade em cima da cabeça do Pingo, né? Toda hora. Eu não sei se você vê Pingo, mas ela faz isso toda hora no Pingo. Doutor. Esse é um personagem que apareceu no episódio que a Pinga nasceu. Depois ele apareceu no episódio em que o Pingo bate o bico, que acho que ele quebrou um dente. Ele também aparece no episódio que a Pinga tava com a perna machucada. E ele aparece entre outros episódios. E eu não sei se no novo desenho ele ainda aparece. Banjo, eu não sei falar do Banjo, mas é uma coruja, né? Ele é uma coruja turística. Porque dá pra ver que ele tá usando um abafador de crochê e um cachecol de crochê. Ele deve ser turista. Aunt, ou não sei o que se diz porque eu não traduzi, porque eu não lembro o que é Aunt. Mas eu acho que é algum parente do Pingo. E ela tratou bem o Pingo, tratou muito bem. E eu não sei o que dizer dela. Os gêmeos, né? Eles são meio danados e fazem muitas coisas erradas às vezes, tipo coisas que eles não devem fazer, porque pode quebrar alguma coisa. E eles só apareceram uma vez na vida e nunca mais apareceram. Punk, um pinguim anão. Ele é um anão sim, gente. Ele não é uma criança, ele é um anão. E bom, ele basicamente quebra as leis da física, tipo, ele usa roupa, sendo que a maioria dos personagens de Pingu não usam roupa. E algumas vezes ele até mesmo estende roupas. Eu sei que o dos Pingu eles estendem roupas, mas são a própria casca deles. Mas ele quebra essa lei física, ele quebra a lei física disso. Os jogadores de rock, eles apareceram uma vez na vida. E outra, eles são meio trapaceiros às vezes, eles também são ameaçantes. E eles parecem um pouco com... Um deles parece o Pengo e o outro parece o Ping, o vizinho do Pingo. Esse vizinho do Pingo, eu também não gosto dele. Ele faz algumas coisas erradas, tipo, ele foi muito chato com as crianças e etc. A vizinha do Pingo também é chata, né? A mesma coisa do que o outro vizinho, que é a senhora Peng Steam, que ela é meio chata. Ela também é vizinha do Pingo. E ela também aparece em vários episódios, como em um episódio que ela tem uma filha, tem um em que ela proíbe o Pingo e a Pinga ficarem batendo toda hora na casa dela, tipo, fazendo instrumento. Ela é meio que chata, aquelas vizinhas chatas que você vê na sua vida. Grumpy Neighbor. Eu não sei quem é esse personagem, eu nunca vi ele. Mas ele parece um pouco com o Barking Neighbor, que é o outro vizinho do Pingo.